Sejam todos bem-vindos ao Agir de Deus. E estamos na fé, estamos com muita expectativa boa para o dia de hoje, com muita fé em Deus, com muita confiança, com muita certeza que Deus está no controle de tudo, Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo que à nossa volta parece que tem coisa que não está do jeito que a gente quer, não está no lugar, mas é apenas um engano de ótica humana. Nós temos que andar pelos olhos da fé. É o que diz aqui Hebreus capítulo 10, verso 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então não vamos recuar, vamos avançar, vamos prosseguir, vamos marchar, vamos caminhar, vamos nadar. Aí você usa a palavra que você quiser. Tá na água, nade. Vamos nadar pela fé. Tá caminhando, caminhe, marche. Marche, é isso aí, na fé, sempre, sempre na fé. Porque Hebreus 10, o verso 22 diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Acho legal essa frase, certeza de fé. Então você tem que ter certeza, não pode tutibiar, não pode balançar, é ou não é? É certeza, certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, certeza de fé. Somos purificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado. E nesta quinta-feira está muito especial, que estamos aí chegando o nosso grande final de semana, com muita expectativa também para o dia 31 de março, que é domingo agora, às 9h30 da manhã, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, e vamos ficar felizes demais da sua presença, da sua participação com a gente nessa celebração, nesta manhã tremenda, tanto agora, nesta quinta-feira, amanhã, sexta-feira aqui pelo rádio, aí domingo no presencial aqui em Curitiba. Você é o nosso convidado. Você que está ouvindo nossos convites aqui, daqui a pouquinho um casal também mandou um áudio pra gente aí, eles também estão convidando aí, e é isso aí, se a gente está convidando, aí o convidado é você, aí você decide estar ou não estar. Sejam todos bem-vindos ao Agir de Deus pelo rádio e também simultaneamente pela internet. Um abraço a você que nos ouve por qualquer vídeo, seja YouTube, Facebook, outras plataformas digitais. Se possível, dá o famoso joinha, aquele like bonito, e também compartilha aí e divulga aí a estação que você está nos ouvindo. Lembrando que Agindo Deus Quem Impedirá é das 8h30 às 10 da manhã, certo? De segunda a sexta-feira aqui pela Marumbi de Curitiba, Marumbi AM. Agora, se você quer também ouvir outras pregações do nosso ministério, você encontra no nosso canal no YouTube, exatamente, youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá, ou @ADQI, ADQI é a abreviatura de Agindo Deus Quem Impedirá, no YouTube. E eu fiz segunda, terça e quarta, 3 lives, fiz 3 lives no canal do YouTube, à noite, segunda, terça e quarta, orando pela família. Foi forte o Agir de Deus, muitas pessoas já estão visualizando, assistindo, são lives de 20 a 30 minutos no canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá, mas esse assiste só quem vai para o canal do YouTube do Agindo Deus e se inscreva lá, se inscreva, dá aquele famoso positivo, minha gente, que se você der um positivo, se você escrever algo debaixo de qualquer vídeo nosso, o próprio sistema da internet ajuda a divulgar para que essa mensagem chegue para mais gente, mais pessoas que eu e você não vamos alcançar, mas através da internet vai chegar a pessoas inimagináveis. Gostou dessa palavra? Inimagináveis. Pois é isso aí. Está comigo a minha querida esposa, pastora Eva. Bom dia, e bom dia também ao meu amigo que está na técnica, o jovem de 21 anos, hein? Agora já é casado, viu? As meninas, pode esquecer, já casou, né? Ontem eu estava vendo umas fotos bonitas, ficou bonito o casamento, hein? Que foto bacana, ele vai soltando as fotos aos poucos, né? A rede social assim, você vai soltando aos pouquinhos, né? Esse é o Flávio Torres, está com a gente, todo feliz da vida. Um abraço para a esposa, como é que é o nome dela? Amara? Opa, manda no zap, senão eu não vou adivinhar. Eu não sei leitura labial. Pastora Eva.
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a você que está ligadinho, juntinho aí nesta alegria do Espírito Santo. Bom dia a você que já faz parte aí do ADQI Família, chegando ao mundo, aos povos, às nações, fazendo a diferença aí com rios de águas vivas fluindo nessa fonte inesgotável que é o poder de Deus. A fonte inesgotável que é o Espírito Santo de Deus. A fonte inesgotável que é a palavra poderosa de Deus, que chega nos corações, que chega até você naquele momento difícil, naquele momento complicado, mas à medida que você vai abrindo a sua mente, abrindo o seu coração, a palavra vai lavando e o fluir do Espírito Santo vai impactando vidas, pessoas e famílias, porque nos últimos dias, devido a tantas batalhas, lutas, enfermidades, desemprego, dívida, não sei o que você está vivendo, mas o coração vai se fechando, vai endurecendo, você não tem mais nenhuma emoção. Você não se alegra, você não sorri, você não chora, você não tem sentimentos e você vai fechando o seu coração, porque os problemas são tantos à sua volta, mas a palavra vem. A palavra vem com o seu poder, com a sua graça, e ela quebra o coração endurecido. Ela quebra o coração que muitas vezes se tornou insensível. Insensível a tudo, a todos e até a palavra de Deus. Ela se fecha de um jeito tal que nada move aquele coração mais. Mas a palavra vem. O Espírito Santo vem. As grandezas e o extraordinário de Deus vem, porque Ele não abandona você. Ele não desiste de você. E essas manhãs aqui, todos os dias, tem feito a diferença sim na sua vida. Talvez você não vê diferença, talvez você não vê nada novo, mas o novo de Deus, a novidade de Deus, ela sempre está agindo aí na sua casa, na sua família. Não se engane. Deus, Ele está no controle de tudo, Ele é dono de tudo, Ele faz tudo, Ele realiza tudo. Ele fecha, Ele abre, Ele fecha, Ele cria o que não existe para abençoar você, sabia disso? Ele cria o que não existe. Chega um empresário aí na sua cidade e abre uma empresa para você trabalhar nela. É isso que Deus faz, é isso que Deus realiza. Ele faz o que não existe para abençoar, Ele cria coisas novas. Ele te conecta com uma pessoa que você nunca viu, porque essa pessoa tem uma bênção para entregar nas suas mãos. Essas ministrações proféticas diárias, todos os dias, há muitos anos aqui, levando luz, levando paz, levando renovo, levando refrigério, e você faz parte disso. Você faz parte disso. Então eu te convido a estar juntinho aqui, domingo de manhã, 9h30 no Hotel Estação Express, fazendo a diferença, vindo nesse fluir dessas águas saradoras, curadoras, e libertação tem acontecido na sua família. Não fique parado, não fique fechado, não se exclua. Ninguém está excluindo você, é você que fica se escondendo muitas vezes, mas Deus quer agir mais, quer fazer mais, quer falar mais, que você venha mergulhar nas águas do Espírito e Deus venha falar no seu coração nessa manhã e quebrar essa fortaleza que te oprime, que são corações endurecidos e insensíveis à voz de Cristo, à voz do Todo-Poderoso. Se fizermos muito, ainda não estamos fazendo nada diante do tudo que Ele fez por nós. Dar o seu único filho, verdadeiramente entregar. Você entregaria o seu filho? Não, Deus entregou o seu único filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenha essa abundância, tenha essa vida abundante. Então Deus tem um grande resgate. Sabe o que é resgate? É arrancar alguém que está aprisionado, preso em algo, em alguma situação. É isso que Ele faz. Ele quer arrancar, resgatar você desse marasmo, dessas águas paradas que criam doenças e enfermidades. Ele quer arrancar você desse sentimento de remoer memórias ruins e situações que te adoecem. Então a família ADQI, Agindo Deus, a família está aqui para acolher você. Domingo de manhã, 9h30, esperamos você aqui no Hotel Estação Express.
Se você está longe, ligue para os seus amigos aqui. Tem 75 bairros em Curitiba. Venha receber o mover de libertação e de salvação. Por isso estamos aqui. Já estamos aqui com você. E a minha pergunta é: o que você precisa? O que você precisa? Pastor, eu preciso de uma porta de trabalho. E o que você está fazendo para que essa porta chegue até você? Eu estou estudando, estou enviando os meus currículos, estou me conectando com pessoas ou eu estou só orando? Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Pastor, eu preciso de uma libertação no meu casamento. Então, o que você está fazendo para o seu casamento melhorar? O que você está fazendo para o seu casamento melhorar? Você tem que fazer a sua parte. A esposa sábia, ela edifica. Ela edifica, ela agrada. Ela agrada, isso mesmo. O marido que é cobertura espiritual, ele agrada aquela esposa. É isso mesmo, a bênção continua porque Deus vai agindo aí à medida que o pastor vai lendo a cidade, o nome da pessoa, várias pessoas moram nessa cidade, isso é profético. Isso aqui não é um ritual repetitivo, diário, isso aqui é profético, porque nós estamos declarando, profetizando que os portais, que as portas da sua cidade, das entradas e das saídas, tem esta unção, essa glória, essa graça. Então, quando você mandar o seu nome, já coloca ali o nome da sua cidade, do seu bairro, do seu país, do seu estado, onde você está. Você é um representante profético ali, levando a glória, a graça e a presença de Deus no mundo espiritual. Então, não se canse de repetir e de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher 30, 60, 100 por um. Não desista das pessoas. Quando você fala de Jesus para alguém, aquela pessoa não está muito bem, ela não entendeu nada. Mas você vai lá e ora de novo e fala de novo e naquele dia ela já está um pouco melhor. E ela entende um pouquinho só. E você persevera e você continua e você leva ela, você traz ela para Jesus, para a presença de Deus, porque um dia alguém também te levou para a presença de Deus, porque você não estava muito bem, um dia alguém pregou para você, um dia alguém falou de Jesus para você. Naquele dia mau, naquele dia difícil, e assim é com as pessoas. Olha de onde você veio, onde você caiu, quem te levantou. Então essa é a nossa função. E a Bíblia diz isso nas parábolas de Jesus. Está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos. A parábola do semeador. Então a palavra, ela cai nas pedras, ela cai nos espinhos, ela vai caindo naquele coração duro, naquele coração que não recebe. Outro dia você ora, outro dia você lê a palavra, outro dia você canta a palavra. E Deus vai trabalhando na vida daquela pessoa. É verdade, pastor, faz 30 anos que eu estou orando para esse marido. Por que será? Será que o problema é você? Será que o problema é ele? Será que você não está tendo as ferramentas corretas para passar para ele um Deus que é bom, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é tremendo? Mude a sua metodologia. Comece a apresentar para ele aquilo que Deus já fez na sua vida, porque se ele não fez nada na sua, para que ele vai querer o seu Deus? Então, o mau testemunho também atrasa, afasta as pessoas de Deus. Então, a DQI Família faz isso. Ele une famílias, ele une casais, ele une mãe com filhos, filhos com os pais, e assim Deus vai movendo os corações. Os corações vão se aquebrantando, vão sendo moldados pela palavra. Então, a palavra, ela cai numa terra dura e ela não tem fruto, ela não cresce, porque a terra é dura. Você já viu aquele caminho que você passa todo dia, todo dia, todo dia, e tinha grama naquele caminho, e agora nem grama tem, porque você passa todo dia e aquela terra vai ficando dura, porque passa bicicleta, moto, carro, passa gente a pé e aquela terra vai ficando dura. Você joga uma semente e não vai nascer nada, porque aquela terra está dura. Você viu aquela terra que tem espinhos? Você joga algo, não nasce. É sufocada pelos espinhos. E a Bíblia diz que a palavra é assim. A terra é o nosso coração. A
Terra é o mundo, é as pessoas. Você precisa preparar um ambiente. O ambiente para lançar a palavra. Um ambiente de alegria, de adoração. Por isso nós oramos e por isso você não pode passar pouco tempo com Deus. Não dá para ficar pouco tempo. Você prepara o ambiente, você esvazia sua mente, porque quando você está orando, vem em nome de todo mundo na sua cabeça. E você começa a fazer aquela oração intercessória e não faz a oração de ação de graças. Você não agradece nem porque você está vivo. E já começa aquela reza de repetir nomes, repetir doenças. E você vira uma pessoa com aquela rotina. E Deus não quer isso. Ele quer um coração sensível, leve, livre, uma mente que se esvazia de si mesmo, das suas próprias vontades. E deixar Deus falar o que Ele quer falar, gente. O que Ele quer falar é diferente do que a gente quer pedir. Ele quer falar, Ele quer fazer, Ele quer que você entenda, que você escute, que você é chamado, que você tem um propósito, que você tem que estar com Ele, adorar Ele, independente daquilo que Ele vai te dar ou fazer. Por isso, não se canse de fazer o bem, seja você uma bênção. Aí você será abençoado e abençoador. Não foi assim com você? A palavra caiu nas pedras, depois a palavra caiu nos espinhos, mas um dia a palavra caiu numa terra produtiva e você gerou aí 30, 60, 100 e milhares e milhões de pessoas no mundo estão ouvindo estas palavras, mas muitos ainda não entenderam. Então Jesus veio para quê? Para desfazer as obras do mal. Para desfazer aquela confusão, sabe? É algo assim que ele vai tirando a palavra que foi semeada, ele sufoca e a pessoa não entende nada, pastor Edson. Tá entendendo? Sim. É como se eu falasse aqui 9h30 da manhã, domingo de manhã, aqui em Curitiba, no Hotel Estação Express. E a pessoa chega lá à tarde. Então ela não entendeu nada, ela trocou o horário. Então o inimigo ele vai sufocando a palavra e a pessoa entende tudo errado. Tudo errado. Então você limpa a sua mente, entende a palavra e Deus vai limpando. Então a nossa oração é essa: que os corações sejam aquebrantados, moldados, movidos pela palavra e venha fluir rios de águas vivas. Como Jesus falou com aquela mulher, naquele poço. Se você beber da água que eu te der, você vai ter sede. Ah, mas se você beber dessa água, você vai ter sede. Ah, mas se você beber da água que eu te der, rios de águas vivas fluirão. 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 É alimentar o seu espírito, a sua mente, o seu coração. É se esvaziar dessas coisas pequenas, dessas más notícias. Eu sempre falo para o pastor Edson, tem boa notícia hoje? Porque de mal notícia você tem aí para escolher qual que você vai falar. Mas e a boa? E o bebezinho que nasceu? E o netinho da irmã que nasceu, que ela está vindo para Curitiba? É uma notícia boa. É uma notícia boa. E o irmão que casou faz 2 meses? É uma notícia boa. Então, as notícias boas, elas edificam a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração. E aquele casal que reconciliou? E aquele marido que voltou para casa? E aquele filho que saiu das drogas? E aquela mulher aquele senhor? E aquela pessoa que ia demorar 12 horas ali, a cirurgia, e durou só 6? E aquele médico foi usado por Deus e diminuiu aquele tempo. Dá ênfase às boas notícias, porque evangelho é boas novas de salvação e de libertação. E aquele emprego que você foi promovido, e aquela porta que se fechou. É isso que Deus nos chama a essa responsabilidade. E aquela pessoa que foi curada. Então o nosso cérebro, ele é condicionado a guardar as coisas ruins, pastor Edson. As coisas ruins. Mas a nossa disciplina mental de Romanos 12:2 é transformar. Você está aqui para transformar os ambientes, as situações.
Não é o copo quase vazio. É o copo que ainda tem um pouco. E esse pouco que Jesus vai multiplicar. Porque era nas pequenas coisas que tinham os grandes milagres. Era o pouco do azeite, era o pouco dos pães e dos peixes, era o pouco do bolo do profeta. Então Jesus não trabalha com coisas grandes, ele multiplica as pequenas e ele enche o vaso. Ele enche o vaso. Pastor, a minha fé está do tamanho de um grão de mostarda. E é essa mesmo, que ele tem algo e o que você tem ele multiplica. E ele traz à existência o que não existe. Então se você condicionar a sua mente a essa tristeza, a esse desgosto, a esse medo, a essa dor, a essa insegurança, ela cresce, ela aumenta e você começa a gerar dentro de você medos, ansiedades e conjecturar coisas que nem existem e você acha que existe. E não existe. E Deus quer limpar hoje esse coração endurecido para que águas, rios, Ele venha lavar com a palavra. Então não deixe a semente cair numa terra dura. Vai amolecendo aí. Vai quebrantando este coração endurecido. Vai quebrantando este coração endurecido. Não deixa. Porque quando você segura muito aí as suas emoções, você começa a adoecer. Porque você se fecha para Deus, se fecha para o mundo, se fecha para as pessoas, se fecha para as suas emoções. Você não adora mais, você não se aquebranta mais, você não... Nada move a sua sensibilidade. A pessoa está aí do seu lado, às vezes até seus filhos estão do seu lado pedindo água, pedindo ajuda e você ficou insensível, não está entendendo nada. E deixa as coisas do jeito que estão. Porque o coração endurecido, ele faz isso. A pessoa começa a achar que tudo está certo, que tudo é normal. E não é normal e não está certo. Você tem que tomar as rédeas da sua casa, da sua família, da sua empresa. E você tem que chamar ali, vem cá, vamos conversar, vamos resolver essa situação, esse problema. E falar com seus filhos, falar com a sua esposa e não deixar o seu coração se fechar para as situações, porque você passou uma dificuldade e aquilo endureceu. Endureceu, a palavra não entra, nada entra, a adoração não entra, a oração não quebra aquele coração, nada muda. Pastora, realmente, eu passei por um problema tão difícil que agora eu fechei meu coração, eu não tenho mais amigo, eu não quero saber de sair na rua, eu não quero ver ninguém, e aquela pessoa começa a se fechar, e Deus te chama hoje a essa responsabilidade, como ele disse Lázaro, vem para fora, ressuscita por um tempo novo, ressuscita por um tempo diferente, e ele te chama, vem, Jesus ama você. Você tem que ressuscitar de novo, você tem que nascer de novo, você tem que sair dessa caverna, você tem que sair para fora. Fora tem vento, tem ar, tem liberdade, tem os céus abertos, tem Deus agindo, tem Deus operando, tem a natureza, tem as belezas de Cristo. Fora tem muita coisa boa. Jesus disse, tire essas amarras, vem para fora. Venha nascer de novo, venha ressuscitar de novo. Parece que você está meio morto, está meio amarelo, está meio branco, está meio diferente, está meio adoecido. Vem, Deus quer te chamar para fora dessa caverna, para fora dessa morte, para fora desse espírito que te oprime. Ressurreição é isso, você tem que ressuscitar de novo. Jesus já ressuscitou, mas e você? Está morto? Morto aí nesse problema, está se matando e morrendo junto com esse problema. Já esse problema vai ser resolvido, as coisas se resolvem, tudo passa, tudo se faz novo quando você deixa o novo de Deus entrar, o novo de Deus agir na sua vida, agir na sua família, agir na sua casa. Não deixa as pedras sufocarem, não deixa os espinhos da vida sufocarem a sua fé, o seu ânimo, a sua coragem. Volte às primeiras obras, volte a sorrir, volte ao primeiro amor. Volte a se lavar, a se limpar, a se ungir, a se purificar, a beber da água que hidrata, que limpa, que purifica, que quebra as amarras e as armaduras internas que está dentro de você nessa manhã. É tempo de milagre, é tempo de ressurreição, é tempo de nascer para o novo de Deus. Enquanto a vida, a esperança, glória. esse novo
você, como diz Jesus, fala que não dá para colocar vinhos novos em odres velhos, não é isso? Ou seja, ele quer algo novo. Você falando ali sobre esperança, sobre pensar coisas boas, por exemplo, Lamentações, no livro de Lamentações, capítulo 3, o verso 21, eu vou ler em duas Bíblias. Uma diz assim: ainda ouso, olha só, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo: o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao jugo de sua disciplina, que permaneçam sozinhas e em silêncio sob o jugo do Senhor. Que se deitem com o rosto no pó, pois talvez ainda haja esperança. Isso aqui é interessante, esse verso aqui, todos são importantes, mas Lamentações 3, 29 diz assim: ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Interessante isso aqui. Está dizendo o quê? Eu venho dito há tempo já. Amados, estamos num tempo que precisamos orar um pouco mais, ou mais. Observar a palavra e crer na palavra. Declarar a palavra. A pastora estava falando sobre, é a mesma mensagem aqui, uma sequência agora, sobre boas notícias. Boas notícias. O próprio palavra, o evangelho, são as boas novas, as boas notícias de salvação. O anjo já proclamava que estava chegando a salvação e ela aconteceu através de Jesus. Então Jesus, ele é a nossa esperança, a nossa segurança, e ele nos trouxe a salvação e fomos salvos através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Claro, se você está pronto e você está preparado para ouvir aquela notícia e ajudar a resolver. Mas tem pessoas que elas não estão preparadas para resolver, pastor Edson. Exato. Por isso estamos aqui para ensinar, né? Porque se você ouve, mas você não pode fazer nada, e aquela notícia vai deixar você depressivo, vai deixar você doente, vai deixar você mal, você não está preparado. Tem gente que não está preparado para receber uma notícia ruim. Ela vai ao médico, o médico fala, 3 meses você vai morrer, essa doença mata, e ela vai para casa, ela já compra o caixão. Ela não está preparada para ouvir, e ela ouve. Ela já compra o caixão. Tá entendendo? Então, as más notícias, elas estão aí, mas não são todos que estão prontos para ouvi-las. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. Então, tem pessoas que não estão prontas. Então, preste atenção no que você fala. Preste atenção no que você ouve. Mas veja no semblante daquela pessoa quando você entrega uma notícia. Tem notícia que você tem que ir falando aos poucos. O papai estava numa empresa e agora ele está desempregado, mas a mamãe vai trabalhar e você não vai passar necessidade, mas a mãe já chega lá. Papai está desempregado, mamãe está desempregada, aqui não vai ter comida, aquela criança começa a adoecer já. As notícias precisam ser entregues na hora certa. Não pode entregar uma notícia ruim quando a criança está comendo. Não pode entregar uma notícia ruim quando a criança vai dormir. São 2 situações que você traumatiza o seu filho. Quando ele está comendo e quando ele vai dormir. Lá em casa é assim, as notícias difíceis a gente fala depois do café, depois do almoço, depois em horários. Você entende isso, queridos? Então o mundo jaz no maligno, sempre houve coisa ruim, sempre houve notícias ruins. Mas a palavra diz, põe a boca no pó. Pó não é você lamber o chão, pó não é você comer poeira. Pó é você se
se dobrar para dentro de você mesmo e procurar lá dentro de você onde estão as suas falhas, as minhas falhas, os meus erros. É esvaziar do eu, esvaziar da arrogância, esvaziar dos medos, se esvaziar das suas tristezas. Enquanto você não conseguir fazer isso, você não continua ali a sua oração. É descer a casa do oleiro, é se humilhar, é se dobrar, é se prostrar diante de Deus. Aí o seu coração vai ficar sensível à voz de Deus, pastor Edson. Exatamente. Não cortando o que você estava falando. Exatamente. Então, dentro dessa linha de pensamento aqui, de reflexão, entender que boas notícias alegram o coração. Não quer dizer que vão ficar alienados das coisas, mas na realidade, Deus, Ele nos trouxe uma grande alegria. O próprio Jesus, se você ler nos evangelhos, você percebe Jesus, em certa ocasião, ele disse para os seus discípulos: olha, eu quero que a minha alegria seja completa em vocês. Então a gente vem falando essa palavra alegria, e não só o termo, etimologicamente, a palavra alegria, mas isso tem que acontecer, porque a gente sabe que a gente não pode viver só triste, 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 né? Mas nós temos que se alegrar, a nossa esperança está em Deus, a nossa confiança está em Deus. Por isso que Lamentações 3, verso 21, em outra Bíblia diz assim: trago à memória aquilo que me traz esperança. Então, o que é trazer a memória? Você vai lembrar de algo que te traz esperança. E quando a gente pensa em algo, talvez lá no passado, um problema que você teve, uma situação que te frustrou, uma situação de desentendimento com alguém. Então, o que acontece? Você está talvez travado, e nós temos que se cuidar com isso, porque a nossa mente ela pode nos trair. Se bem que a Bíblia fala o coração, né? O coração do homem é enganoso. Então, coração e mente eles estão meio caminhando junto o negócio, né? Por quê? Porque aí você fica ali pensando naquilo que não deu certo, aí você fica parado e não faz nada. Não é porque deu errado ontem que hoje vai dar errado. Corrija a rota, né? Corrija, analise. Faça uma análise para você sair dessa mesmice e crescer e desenvolver, né? E não ficar aí chorando. Ai, meu Deus, ninguém me vê, ninguém me enxerga, alguém me traiu, alguém não sei o quê, não sei o quê. Amados, relacionamentos aqui na Terra, onde tem pessoas, vai ter momentos bons, agradáveis, mas às vezes vai ter alguma coisa que vai chatear. Mas nós não podemos se prender a essas coisas. Então, isso tem a ver para fortalecer a nossa vida e para você também gerar, preste atenção, você precisa aprender, se você ainda não sabe, a gerar estabilidade dentro do seu lar, principalmente você que é pai e mãe e tem filhos pequenos. Para o adulto também é importante, é claro, mas se você tem filhos pequenos, por quê? Você tem que levar segurança para o seu lar. Pode a coisa estar caindo, pode chegar notícia de tudo quanto é lado de ruim, mas você, homem, você, mulher, você que é pai e mãe, você que é o responsável da sua casa aí, traga estabilidade, traga uma atmosfera de fé, uma atmosfera de possibilidade. Ontem, na nossa live das 18 horas, eu comecei a dizer para o povo ensinar, e eu disse assim, olha, começa a convidar o Espírito Santo. E eu falei lá o que eu vou ensinar vocês aqui. Eu disse assim, diga assim, Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Espírito Santo, seja bem-vindo no meu lar. Espírito Santo, e fui falando isso, e o povo escrevendo, e também do outro lado, certamente alguns falando, houve uma glória ali, um mover sobrenatural. Então você tem que mudar a atmosfera negativa e trazer a atmosfera da vitória, a atmosfera da possibilidade, a atmosfera do milagre, a atmosfera da bênção. Nós temos poder, há poder em nossas palavras. As palavras têm poder. Então, se você está cheio do Espírito Santo, o que está precisando para muitos filhos e filhas de Deus? Eles estão com alguns conhecimentos, mas estão precisando ser cheios do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos dar ousadia, é o Espírito Santo que vai nos dar capacidade, é o Espírito Santo que vai nos dar direção, é o Espírito Santo que vai mover, é a força de Deus dentro de você, e você vai
nadar, como eu estava dizendo no começo, nadar de braçada, debaixo da unção do Espírito Santo, e ele vai te levar a novos níveis, de novas experiências com Deus, e você vai ver. Então é importante você investir na sua vida espiritual e cuidar da sua vida física e também das suas emoções. E o que a pastora estava dizendo também é que tem pessoas que elas não estão boas emocionalmente. Então, se você chega com a notícia pesada, pode acabar de desabar aquela pessoa, porque ela já está destruída emocionalmente. Por quê? Porque a pessoa, ela ora, mas ela não vigia. Ela até ora bastante, mas ela não vigia. O que é vigiar? Vigiar. Se você está ali com o seu problema com o casal, aí a criança está aqui do lado. A criança não tem condições emocionais e físicas para ouvir aquela notícia de adulto. E ela cresce no ambiente de adulto. Ela não brinca, ela não tem amiguinhos, ela não tem coleguinhas, ela não tem crianças. E ela vai crescendo naquele ambiente traumático de notícias de adulto. Por isso ela cresce rápido e por isso ela não vive a sua infância feliz. Ela vai para a escola, ela não aprende. Ela vai para a escola, ela passa mal, porque ela está carregada de situações de coisa de adulto. Gente, presta atenção. É sério o que eu estou falando. Então, pessoas inteligentes que vigia, ela fala de projetos, de sonhos. Ela tem bons hábitos. Ela não fica falando de pessoas. Ela fala de coisas, situações, animais, a casa, a escola. Ela vai falando de coisas, projetos. Você vai estudar isso, você vai fazer aquilo, tem lição para fazer, eu tenho uma reunião. Ela vai falando de coisas e projetos, não de pessoas, problemas e situações. Isso vai traumatizando a criança, vai traumatizando. A Bíblia diz que tem que dar graça ao que o ouve. Aquilo que você fala tem que soar bem ao ouvido de quem está à sua volta, de quem está do seu lado, quem está com você. Você sabe quem são os amigos dos seus filhos? Você conhece a professora dos seus filhos? Ou você deixa ele lá na esquina e sai correndo? Você entra lá e dá um abraço na professora dos seus filhos? Você sabe quem são os amiguinhos dos seus filhos? A gente está falando de família. Família é o maior projeto de Deus na terra. Mas as crianças estão esquecidas nos cantos das escolas, das casas, das famílias, do trabalho da mamãe, do trabalho do papai, debaixo das mesas, atrás das portas e nos cantos da vida. E ninguém as vê. E essa é a nossa geração. Crianças, jovens e adolescentes presos em situações de adultos e não vivem uma vida abençoada. Então, a pessoa que vigia, ela tem uma boa comunicação, ela se comunica bem. Ela tem horário para falar dos problemas com as pessoas certas e corretas. É muito importante, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Eu, porém, adorarei ao Deus da minha salvação. Ainda que os problemas estejam difíceis, os lares estejam em conflitos e os casais não conseguem cuidar dos seus bebês e das suas crianças e dos seus filhos, Deus ainda está vendo, Deus ainda está agindo e operando, e libertando, e restaurando, e restituindo. Pregue para as crianças, queridos. Faça o apelo para as crianças receberem Jesus como seu Senhor, Salvador e Libertador. Pregue para os jovens, para o adolescente, nos lugares que você passa, aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente está com conflitos familiares, com problemas com os pais e com os avós, e eles andam de um lado para o outro em busca de um Deus que a avó falava, de um Deus que um dia o vô falou, mas essas famílias muitas vezes não têm um vô que falou, uma avó que falou como nós. É uma nova geração triste, amargurada, sem esse conhecimento. Então, pare de olhar para os seus problemas e comece a lançar a rede ao mar. O mar é o mundo. O mar é o mundo. São pessoas e situações que dia após dia Deus coloca na nossa vida para ser diferente e fazer a diferença. Então, quando você ora e desce à casa do oleiro, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. E você traz à existência aquilo que não existe. E Deus começa a fazer do jeito dele. E o jeito dele é legal. É o melhor, né? Marcos 4:20, para concluir, diz: E os que recebem
a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Preste atenção nessa frase. Ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. É ouvir a palavra, mas o coração é a terra boa. Que eu, você, que nós estamos aqui conectados neste momento, com Deus, com a palavra, que o nosso coração seja uma terra boa. Que tudo que nós falamos agora, você possa ter compreendido aquilo que você precisava compreender e que você venha dar fruto e crescer e desenvolver a cada dia mais. Sabe por quê? Porque Jesus, ele te escolheu. Ele te escolheu para uma missão. Ele deu para mim, ele deu para você. Cada um de nós temos uma missão, uma tarefa, um desígnio, algo a fazer. Muitos já estão fazendo. Outros estão descobrindo o que tem que fazer. O importante é que você descubra. O importante é que você faça algo realmente que Deus está te dando para fazer. É você ser frutífero em casa, é você ser frutífero no seu trabalho, na empresa, na faculdade, na escola, ou seja, onde você for, que você seja um instrumento de bênçãos nas mãos do Todo-Poderoso. Está lá em João 15, verso 16. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então não é você que escolheu, foi ele que escolheu você. Não dá mais para fugir. E ele vai te livrando, ele vai te guardando, ele vai te protegendo. Também está na oração de Jesus em João 17, não os tire do mundo, mas os livre do mal. E ele vai te livrando, ele vai te guardando, ele vai te protegendo, ele vai te abençoando, ele vai fechando portas, ele vai abrindo portas. Então entenda que não é você que escolhe, é ele que te escolheu, pastor Ed. Glória a Deus por isso, né? Então, vamos caminhar nesta fé. Como eu disse, o primeiro texto que eu dei na abertura que foi o Hebreus 10, 38, né? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então não recue, prossiga, avante, crescendo, desenvolvendo com a palavra de Deus, com orações, buscando praticar os princípios da palavra, e vamos melhorando com a graça de Deus a cada dia. Sempre. Dia 31 vai ser especial o culto, hein? Então já aproveita, traga o maridão, traga a esposa, traga a família. Vai ser forte o agir de Deus. E no mês de abril vai ter alguma coisa, mas a gente avisa no mês de abril. Tá certo? Vamos orar, pastor Everton. Tá chegando a hora da oração, mas antes da oração, agradecer a você que é um agente de Deus. Você que é um semeador no nosso ministério. E eu vou falar para você, se você está tendo esse chamado, se você está pensando, puxa, eu quero abençoar os pastores, eu quero abençoar o ministério deles, eu quero abençoar para que eles continuem nessa rádio, porque eles já estão aqui há mais de 19 anos, a gente quer apoiar o ministério através de uma semente financeira. Se você tem esse ideal, você tem essa vontade, então abençoe. Se for possível, abençoe ainda hoje. Uma oferta voluntária, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós vamos encerrar com a oração, e se você quer ajudar, ajude, plante a sua semente. Nós temos o Pix CNPJ, o Pix, tem 3 Pix, agora tem um Pix que é um celular também, que é o 996155162, código de área 41, é um Pix, vai sair lá, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá. Então que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pastora? Orando então. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pela tua palavra que lava, limpa, liberta os nossos corações, a nossa vida, a nossa Senhor. Família, o nosso trabalho, os nossos ouvintes de longe, os nossos ouvintes de perto. Cada família que nos ouve nesta manhã, Sim, Pai, que eles possam te louvar, te adorar, glorificar o seu nome. Pai, que eles possam adorar a sua presença que impacta mundo, povos e nações. Abençoa o nosso Brasil, a nossa nação poderosa, abençoada, profética, direcionada para libertar cativos e oprimidos. Ó Pai, onde tem alguém que nos ouve agora, que ele receba o Espírito Santo de Deus, que ele receba a plenitude, a graça, a sabedoria, a unção das grandezas e do extraordinário de Deus para levar essa palavra viva, poderosa e eficaz para o mundo,
para os povos e para as nações, cada território, cada lugar que esse nosso ouvinte pisar os seus pés, que ali seja lugar santo, poderoso e abençoado, cada lugar que eles colocarem as suas mãos, haja multiplicação, haja abundância, haja prosperidade, haja cura dos enfermos. Pai, nós declaramos essa unção de glória que está aqui nesta manhã na Rádio Marumbi, em Curitiba, aqui na Avenida Paraná. Chegue nos ouvintes de longe e de perto, jovens e crianças. Encha, Pai, encha as nossas crianças do Espírito Santo de Deus, que eles sejam cheios onde eles forem, nas escolas, nos lares, nas casas, nas famílias. Pai, unja os nossos jovens para uma geração de flechas que vai, que anda, que chega em lugares que muitas vezes os pais não vão chegar, mas os filhos vão chegar como flechas na mão do Todo-Poderoso. Abençoa o trabalho, abençoa os estudos, abençoa esse que está estudando longe, estudando perto, esse que está, meu Deus, trabalhando, esse que precisa de uma porta de emprego. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos grandezas e o extraordinário de Deus chegando nos lares, no sítio, na chácara, na fazenda, no escritório, no automóvel. Abençoa os agentes de Deus, as colunas, os intercessores, os contribuintes que hoje vão fazer a sua oferta, o seu pix, o seu dízimo, a sua colaboração para que essa obra permaneça, para que vidas, famílias sejam restauradas, curadas e libertos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração, ó Pai. Está ligado na terra, está ligado no céu, a bênção, a vitória, salvação, cura, libertação, restauração familiar. Abençoa todos os casais que por esses dias ou hoje está completando mais um ano de vida de casamento, aniversário de casamento. Abençoa também a vida do Milton e da Carmen também, que ontem completaram 42 anos de casamento. Abençoa a vida deles e todos os casais mencionados e até aqueles que não foram mencionados, porque não chegou a notícia para nós aqui, mas estão nos ouvindo. Que a bênção do Senhor Jesus seja sobre toda a família, hoje e sempre. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.